o mais claro possível. Donald Trump disse ontem num discurso na Geórgia que vai sair da Ucrânia. Para o candidato republicano Biden e Kamala Harris colocaram os Estados Unidos na guerra e agora não conseguem sair. Apesar de não terem tropas no terreno, os Estados Unidos têm de facto prestado assistência militar no valor de milhares de milhões de dólares. No mesmo dia em que Volodymyr Zelensky pisa solo americano, Trump discursou sobre o poderio da Rússia e da forma como conseguiu vencer Napoleão ou Hitler. Ana Cavalieri é especialista em relações internacionais. Bem-vinda mais uma vez, obrigada por estar connosco. J.D. Vance já tinha dito que queria, Trump para a Ucrânia, criar uma zona desmilitarizada no território ocupado pela Rússia. Agora, Trump vem garantir que os Estados Unidos deixarão de ajudar Kiev. Pergunto-lhe se é um tema que convence, que ganha eleitorado, esta ideia de que o país pode poupar não se envolvendo em conflitos tão longe de casa. Boa tarde. A intervenção ou a ajuda à Ucrânia por parte dos Estados Unidos não é o tema principal ou aquilo que move o eleitorado, pelo menos neste ciclo eleitoral. Nós sabemos, pelo menos as sondagens assim refletem, que a economia e a inflação em primeiro lugar, a imigração em segundo e também na questão que ajuda mais os democratas, que é a preservação da democracia e o aborto, são esses os temas que estão a mover o entusiasmo das bases eleitorais. Todavia, é uma divergência importante que vai sem dúvida ser abordada, por exemplo, no debate que vai ser agora a 1 de outubro entre Tim Walz e J.D. Vance, porque Donald Trump reitera aquilo que já há muito tempo ele anda a referir, que acabaria com a guerra da Rússia e da Ucrânia em 24 horas, porque isso subentende-se que a solução de negociação que os Estados Unidos iria obrigar, porque a Ucrânia sem a ajuda militar e financeira dos Estados Unidos não consegue sustentar o seu esforço de defesa e o seu esforço de guerra, é ceder o território da Crimeia e do Donbass à Rússia e assim tentar acabar com a guerra por essa situação de hostilidades. Isto reflete, eu não quero maçar ninguém com teoria de relações internacionais, mas reflete um pouco aquilo que Trump, apesar de não conseguir de forma sofisticada definir, ele é um pragmatista. A guerra ou a política externa que ele normalmente define não é com base em valores, em princípios, em direitos humanos, mas sim com base em poder militar, capacidade económica, localização geográfica, recursos. Quem tem mais é quem irá conseguir a melhor posição estratégica e, portanto, ele acha que Putin nunca irá abdicar da Crimeia e do Donbass sem primeiro escalar potencialmente para o uso de armas nucleares táticas, e Trump considera isso inaceitável e então iria ceder ou obrigar Zelensky a ceder. Isto obviamente é inaceitável para Zelensky neste momento, daí ele ter aparecido com Kamala Harris na Pensilvânia durante uma paragem de campanha dela. Vamos agora a outro tema, porque os republicanos estão a distanciar-se do candidato Mark Robinson, apagando fotos e tweets em que estavam lado a lado com este homem envolto em polémica depois de se ter apresentado num site pornográfico como nazi negro. Robinson, neste momento, é um ativo tóxico que Trump não quer deixar cair. Ele é uma desgraça para o Partido Republicano. Isto é em North Carolina. E é um estado que normalmente vota republicano e no início enquanto Trump estava a defrontar Biden, não era considerado um swing state, ou seja, um daqueles estados que tanto podia pender para democrata como para republicano, mas agora, naquela parte geográfica dos Estados Unidos, tanto Georgia como North Carolina estão neste momento em empate técnico. E com Mark Robinson, que é o candidato a governador, a ter esta desgraça de revelações, basicamente, ele é afro-americano e normalmente num estado como North Carolina, com uma grande percentagem de população negra, pode ser que às vezes essa conexão identitária, por exemplo, normalmente os republicanos não têm porque têm menos candidatos de minorias étnicas, podiam tentar que fosse uma vantagem à partida para seduzir o eleitorado negro. Mas neste momento está tudo a correr mal, porque não só ele é abertamente racista e auto-intitulou-se num site pornográfico como Black Nazi, como também agora neste momento não é possível mudar o candidato.
E o que acontece não é um perigo, porque o Trump, no boletim de votos nos Estados Unidos da América, nós temos uma secção em primeiro que é para a presidência, mas depois temos imensas secções sobre as corridas locais, estaduais, referendos. E o risco não é propriamente, a meu ver, que pessoas que queriam apoiar Trump por causa de Mark Robinson vão agora votar Kamala Harris. O problema é se essas pessoas, com a aversão moral a Mark Robinson, ficarem em casa, aquelas pessoas que poderiam estar à partida interessadas em votar em Donald Trump. E aí essa perda de eleitorado, uma maior abstenção do eleitorado republicano, que não fica com esta situação em North Carolina, fica menos entusiasmado nesse estado para votar, que pode ir prejudicar Donald Trump. A campanha de Kamala Harris está a avaliar uma possível visita da vice-presidente à fronteira com o México enquanto estiver no Arizona na próxima sexta-feira. A ideia é diminuir a distância com Donald Trump na questão da imigração. Harris já foi acusada de não ter visitado a fronteira o suficiente enquanto vice-presidente. É importante como ação de campanha? Sim, eu não sei se vai ser decisiva. Eu penso que a imagem dela à volta da questão da imigração já está muito sedimentada. Penso que tem mais hipóteses em progredir ou ganhar vantagem, ou então diminuir a vantagem relativamente ao tema da economia. Daí ela hoje, por exemplo, irá fazer um discurso muito importante sobre o plano económico dela, na Pensilvânia, e isso acho que revela o esforço da campanha em tentar diminuir aquilo que as sondagens indicam que é a vantagem de Donald Trump relativamente ao tópico da economia. Relativamente à imigração, eu penso, sobre a visita à fronteira, ela teve uma entrevista que lhe correu muito mal, penso que em 2021, com Lester Holt, que é um jornalista da NBC, sobre a visita ou não da fronteira, e correu-lhe muito mal. Eu não sei até que ponto essa visita irá ajudá-la. Ela está muito conectada com o problema da imigração, nomeadamente porque nós sabemos que formalmente Biden tinha-lhe dado essa pasta durante este primeiro termo da presidência de Biden. Os 3 primeiros anos foram calamitosos relativamente às entradas ilegais por parte da fronteira com o México. Agora está a melhorar, porque passaram algumas executive orders, ou seja, ações executivas para tentar diminuir um pouco ou estancar um pouco as entradas, mas neste momento eu penso que ela vai continuar com o discurso de que Trump tentou inviabilizar uma lei que tinha sido feita por um grupo bipartidário no Senado sobre a imigração, e que ela vai reiterar que no fundo a política dela será aquilo que estaria nessa lei, que para os republicanos é uma lei que é impossível de aceitar com base nas premissas ideológicas e de política que o Partido Republicano agora defende contra a imigração, e eu penso que será à volta dessa lei que o discurso se irá envolver. Saiu uma sondagem da CNN que diz que Harris tem uma distância de 12 pontos percentuais sobre Trump nos eleitores com menos de 35 anos. O que é pouco se compararmos com Joe Biden em 2020, mas é mais do que tinha Biden quando era candidato. Isto pode ser o fator Taylor Swift? Por acaso não sei, porque também vi não sei se foi na CNN, mas ontem havia uma pergunta sobre se Taylor Swift tinha dado mais entusiasmo ou menos entusiasmo à opção de voto, e a opção menos entusiasmo, ou seja, que ficaram mais reticentes em votar Kamala Harris por causa de Taylor Swift, ganhou. Isso faz lembrar um pouco o efeito que Hillary Clinton, ou aconteceu a Hillary Clinton em 2016, quando todas as celebridades apoiaram e fizeram, no fundo, endorsements oficiais a Hillary Clinton, e teve até um efeito nefasto, porque caracterizou-a como alguém que representava a elite, não só financeira, mas também cultural, que não percebe verdadeiramente os problemas da classe média e da classe trabalhadora americana que estão a sofrer com a inflação, por exemplo, e, portanto, há ali, passa a haver ali uma distância de conexão e de identidade com a candidata que estas celebridades apoiam. Nomeadamente, Kamala Harris teve agora também uma espécie de comício quase com Oprah, em que Meryl Streep apareceu, e outras celebridades, que eu penso também pode ter esse efeito um pouco nefasto. Eu penso que já não estamos naqueles ciclos eleitorais em que apoio de celebridades ajuda, até pode prejudicar.
Relativamente às sondagens, a CNN e a Quinnipiac, que são duas, no fundo, produzem, ou as agências que produzem para a CNN, são sondagens boas, com qualidade, com uma amostra grande. Trouxe boas notícias para Trump, na medida em que a expectativa é que depois do debate Kamala Harris iria ganhar outra vez uma vantagem. É preciso lembrar que o colégio eleitoral beneficia os republicanos relativamente àquilo que é o voto popular. Estima-se que Kamala Harris precisa de ganhar o voto popular por uma vantagem de 3 pontos para se traduzir numa vitória no colégio eleitoral. Tivemos também duas sondagens da New York Times e do New York Times e também da Emerson, que são ótimas, que também, no fundo, divulgam ótimas sondagens, que dá, a nível nacional, a corrida empatada, e isso não é uma boa notícia para Kamala Harris, que ela precisa de vantagem. E, acima de tudo, eu penso que o dado mais gravoso é talvez o apoio de hispânicos, porque os hispânicos é 20% do eleitorado, ou da população americana, e na última sondagem da Quinnipiac estavam pela primeira vez a votar em Trump com uma diferença de 6 pontos. E nós sabemos que Joe Biden consegue ganhar a presidência em 2020 porque conseguiram aumentar muito aquilo que era a percentagem de hispânicos a votar em Joe Biden relativamente àquilo que Hillary Clinton ganhou em 2016. E eu penso que isso pode também causar alguma preocupação para a campanha de Kamala Harris. Continuamos sempre aqui no Fio da Navalha. Ana Cavalieri, muito obrigada por ter estado connosco em mais um América Dividida. Obrigada. O programa volta amanhã.